E dados levantados pelo Centro de Inteligência em Agravos Tropicais, Emergentes e Negligenciados da Universidade Federal do Piauí apontam que o número de casos e mortes e internações voltam a cair no estado após uma alta significativa em janeiro e fevereiro. Aqui no estúdio do Notícia da Manhã, nós vamos conversar com o pesquisador e professor da Universidade Federal, Bruno Guedes, que já está aqui no nosso estúdio. Ele é membro desse grupo de trabalho e vai nos ajudar a entender alguns números, né? Afinal, desde o início da pandemia, seja bem-vindo, professor. Eu sei que existe um grupo lá de pesquisadores que acompanha, né, esse grupo, os números da pandemia. Obrigado, Niara. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Realmente é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 2 anos já, né, de pandemia. É desafiador, mas a gente tenta ajudar no que a gente pode com relação a entender o cenário da pandemia. Bom, eu sei que são muitos gráficos, muitos números. A nossa produção selecionou alguns desses gráficos. Eu queria que o senhor nos ajudasse aqui. A gente pode colocar, por favor, alguns desses números? Olha só, esse gráfico aqui, por exemplo, são números de novos casos por dia, uma média móvel de variação, né? Isso. Eu gostaria que o senhor analisasse. A gente pode dizer realmente, a gente vê lá na pontinha do gráfico, ó, uma queda significativa aqui em novos casos por dia e óbitos também no dia por dia. Lá na pontinha do gráfico, gente, se a gente colocar na tela cheia, você vai ver, ó, a pontinha dá uma queda aí. Se a gente observar a diferença do primeiro pico para o segundo pico, para o terceiro, que é agora aqui, ó, lá em 2020, no meio de 2021 e aqui é 2022. No de casos, você vê que está bem parecido, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, a altura dele. A altura dele. Mas quando a gente vai para o de óbito... É um pouquinho, aqui, é um pouquinho maior, né? Casos, tá, Isso. Gente? Novos casos, que é esse gráfico de cima, essa curva de cima. Exato. Ele é um pouquinho maior de 2021, né? Uhum. Mas 2022 começa a alcançar ainda. Mas quando a gente vai para óbitos, a gente não vê essa quantidade de óbitos na mesma proporção. Olha a diferença da primeira onda para a segunda onda, para a terceira onda de óbitos no Piauí. Quando a gente vai para o Brasil, a gente vê um tsunami de casos, mas óbitos nem tanto. Isso é uma notícia muito boa, né? Professor, e assim, olha eu analisando aqui o gráfico, gente. A gente vê que ela demora um pouquinho mais aqui. Isso. Aí aqui, ó, já demora mais também. Lá, ó, você já viu que a queda é uma queda maior, um pico rápido, como se fosse rápido e uma queda. É uma diferença que a gente vê que o senhor faz isso do Brasil para o resto do mundo e das primeiras ondas para essa onda. Como é que a gente avalia isso? No resto do mundo, a gente vê picos, como esse aqui da última onda. No Brasil, a gente vê morro, né? A gente vê um morro bem grandão na primeira onda, na segunda onda. Na terceira, felizmente, a gente vê um aumento e uma diminuição, formando um pico rápido. Isso é muito bom, já está mostrando que os casos já estão caindo no Piauí e o número de óbitos nem chegou a fazer um grande pico, né? Então, com relação à vacinação, a gente vê que deu uma reduzida, né? O número de casos esperados para cá, o número de óbitos que era esperado para relação a esse número de casos enorme, deveria ser muito parecido com essa onda de 2021. E a gente não viu isso, né? A gente vê um número de óbitos bem menor, né? Bem menor em relação... Muitos óbitos ainda, mas menor. Menos intenso, né? Menos olha aqui, intenso. Essa quantidade de óbitos aqui, olha como esse pico foi enorme aqui. Isso foi aquela onda de 2021, né? Que foi avassaladora, que a gente viu aquele Manaus, aquela situação. Muitas famílias aí, muitas famílias sofrendo. Então, vamos colocar, por favor, outro gráfico aqui para o professor Bruno poder comentar. Vamos lá. 7 territórios do Piauí estão com 100% de ocupação de leitos de UTI. Mas vale a gente analisar direitinho quando se fala em 100%, né, professor? Isso aqui é para a gente ver como é que a gente estava em 2021, esse da esquerda. Lá em maio, naquele pico lá que a gente viu de grandes números de óbitos... Esse mapa aqui é de quando? De maio de 2021, para a gente ver a diferença da segunda onda. Da segunda onda, tá, desculpa, segunda onda. Foi naquela onda que a gente viu mais de quase todos os territórios de saúde do Piauí com mais de 100% de leitos ocupados. Já hoje, isso aqui é do finalzinho do ano passado, a gente teve uma ocupação de leitos menor, então a gente vê mais leitos disponíveis. Agora, no 2022, aumentou um pouquinho, a gente tem algumas regiões com 100%, mas na maioria dos territórios está diminuindo. Por exemplo, o verde aí é menos 50%. Menos de 50%. Então, a gente está com a maioria aí com menos 50%, não é isso? Isso. Os dados mais atuais dessa semana, a gente chega até 60%, 66%. Algumas regiões ainda estão
um pouco complicado. Agora, essas regiões que estão um pouco complicadas são regiões que apresentam menos leitos de UTI? Chapada das Mangabeiras, por exemplo, tem pouquíssimos leitos, está com 87% ocupado, né? Mas são poucos leitos, 4 leitos, por exemplo. Cocais está com 100%, mas também são poucos leitos. Então, tem algumas regiões do Piauí onde a gente vê ainda uma taxa de ocupação de leitos de UTI muito alta, mas, no geral, a notícia que a gente tem é muito boa, que os casos estão caindo, internações estão caindo, e a gente viu aquele pico de óbitos, que é bem menor do que o esperado. Eu acredito que muito por conta da vacinação. Muito por conta da vacinação. Então, a gente pode ficar com o coração mais tranquilo, mas não pode descuidar, né, 100%. Tem que vacinar, tem que também ainda tomar os cuidados. O que eu diria nesse momento é que a gente vê esse impacto da vacinação e, principalmente, um reforço para a terceira dose daqueles que mais precisam. Então, a gente vê ainda... Quem tomou a primeira e segunda dose dos idosos faz muito tempo, faz mais de quase um ano já tem gente que tomou. Então é muito importante que quem não tomou ainda a terceira dose volte para tomar esse reforço para a gente ver realmente esse pico indo embora e a gente ter uma situação melhor. A gente ficar com uma linhazinha só, né? Então precisa realmente tomar as doses de reforço. Obrigada, então, professor. Continue lá pesquisando e trazendo as informações para a gente, tá bom? Obrigado. Continue com um belo trabalho também. Obrigada.